Às 6h18 da manhã, um sistema de gestão hospitalar registrou um atraso que não deveria existir. Não era um erro clínico, nem um alarme médico. Tratava-se de uma linha vazia em um relatório administrativo rotineiro, desses que passam despercebidos entre centenas de outras entradas. Um paciente internacional, admitido sob protocolo premium, não havia sido transferido conforme o cronograma. O nome constava corretamente. A ala estava correta. O leito reservado permanecia intocado. O campo de observações, no entanto, estava em branco. Nenhuma justificativa, nenhum comentário, nenhuma intercorrência anotada. Apenas a ausência. O hospital era conhecido por oferecer discrição como serviço. Localizado em uma capital estrangeira acostumada a receber figuras sensíveis, empresários, diplomatas, intermediários, operava com um silêncio que não se confundia com segredo, mas com rotina. Havia câmeras em todos os pontos previstos pela legislação, corredores largos, recepções neutras, uma circulação constante de profissionais que sabiam não fazer perguntas além das necessárias. Ali, nada chamava a atenção. Justamente por isso, o vazio no relatório era uma anomalia. Pequena demais para acionar protocolos, grande o suficiente para incomodar quem sabia ler sistemas. Naquele mesmo horário, a equipe de segurança privada registrava uma troca de turno sem incidentes. 2 crachás foram desativados, 2 outros ativados. Um elevador de serviço subiu 2 andares e desceu sem passageiros. O registro eletrônico marcou o evento como normal. Nenhuma câmera foi desligada. Nenhum acesso foi forçado. O hospital continuou funcionando como sempre. Consultas marcadas, exames realizados, pagamentos processados. O silêncio administrativo seguiu intacto. Do lado de fora, a cidade começava o dia. Trânsito regular, cafés abrindo, hotéis de alto padrão recebendo hóspedes. Não havia sirenes, nem isolamento, nem movimento policial incomum. Nada indicava que um evento de interesse internacional havia acabado de ocorrer. Se alguém tivesse observado apenas a superfície, teria concluído que não havia acontecido nada. E naquele momento, essa conclusão seria quase correta. A contradição estava no tempo. O paciente em questão havia chegado dias antes, com documentação válida, acompanhado por um pequeno círculo de assessores. Não era uma celebridade, nem um chefe de Estado. Seu perfil não exigia escolta oficial, apenas discrição. A escolha do hospital seguia uma lógica clara: conforto, anonimato, acesso controlado. Tudo indicava uma estadia breve, seguida de alta silenciosa. O sistema, porém, agora mostrava um hiato, um intervalo que não correspondia a nenhuma alta, transferência ou óbito formalmente registrado. Horas depois, um administrador tentou resolver a inconsistência. Verificou os registros manuais, checou a escala de enfermagem, confirmou com a recepção internacional. Nada. O nome estava lá, o quarto reservado, mas não havia confirmação de presença recente. A resposta informal foi simples. Deve ser atraso de atualização. A rotina engoliu a dúvida. O hospital não é um lugar onde se caçam explicações políticas. É um lugar onde se mantém fluxos. A ausência começou a ganhar contornos diferentes fora daquele edifício. Em escritórios governamentais de outros países, analistas cruzavam informações que não se tocavam. Um telefone que não atendia. Um intermediário que não compareceu a uma reunião previamente confirmada. Um contato que, pela primeira vez em anos, não deixou rastros digitais previsíveis. Não houve anúncio, nem comunicado. Apenas a percepção gradual de que alguém havia deixado de existir no circuito em que sempre operara. Nada disso naquele momento era público. Não havia manchetes, nem acusações. O que existia era um conjunto de sinais fracos, distribuídos em sistemas que raramente conversam entre si. Um relatório hospitalar incompleto, um padrão de comunicação interrompido, uma agenda que não se cumpriu. Separadamente, eram irrelevantes. Juntos, formavam uma pergunta incômoda. Como alguém suficientemente importante para influenciar redes inteiras de violência transnacional podia desaparecer dentro de um ambiente projetado para preservar vidas, sem ruído, sem falhas aparentes e sem deixar um rastro imediato? A resposta não estava naquele hospital, nem nos registros que faltavam. Estava em decisões tomadas muito antes, em lugares que não aparecem em relatórios clínicos, e em uma lógica operacional que transforma a normalidade no melhor disfarce possível. Ele não era um líder visível,
nem um símbolo mobilizador que aparecia em discursos inflamados ou vídeos de propaganda. Sua função era outra, mais discreta, e por isso mesmo mais valorizada dentro das estruturas que ajudara a construir. Operava como um articulador técnico, alguém cuja utilidade não estava na exposição pública, mas na capacidade de conectar pessoas, recursos e decisões em ambientes fragmentados. Para serviços de inteligência que o acompanhavam havia anos, ele era classificado menos como ideólogo e mais como um facilitador estratégico. Sua trajetória não seguia uma linha única. Havia passado por diferentes países, sempre sob identidades administrativas plausíveis, quase sempre associadas a atividades comerciais ou consultivas. Não liderava operações armadas diretamente, não aparecia em campos de treinamento, não era visto empunhando armas. Seu valor estava na transmissão de conhecimento acumulado, como estruturar células, como manter compartimentação, como negociar apoio logístico sem expor a cadeia inteira. Era um mentor no sentido funcional do termo, alguém que ensinava processos e corrigia erros, não um comandante carismático. Os relatórios que o mencionavam raramente usavam adjetivos morais, descreviam padrões. Ele surgia em momentos específicos, geralmente após falhas operacionais de grupos aliados. Viajava, reunia-se com intermediários, ajustava procedimentos, desaparecia novamente. Sua presença era detectada mais pelos efeitos do que por registros diretos. Depois de sua passagem, comunicações ficavam mais curtas, fluxos financeiros mais eficientes, erros repetidos deixavam de ocorrer. Para analistas, isso era um indicador claro de função. Não era jovem, mas também não era um veterano afastado. Estava em uma fase em que o capital principal já não era a energia física, e sim a experiência. Havia sobrevivido a mudanças de contexto, a quedas de aliados, a transformações tecnológicas que tornaram a clandestinidade mais difícil. Adaptara-se. Utilizava ferramentas modernas sem depender delas, mantendo métodos analógicos quando necessário. Essa capacidade de transitar entre épocas operacionais diferentes tornava-o especialmente difícil de substituir. Seu perfil não despertava alertas imediatos em sistemas automatizados. Não constava em listas públicas de procurados internacionais. Seu nome não era repetido em comunicados oficiais. Para a maior parte do mundo, era apenas mais um cidadão estrangeiro circulando entre aeroportos, hotéis e clínicas privadas. Essa invisibilidade era, em si, um ativo. Quanto menos ruído ele gerava, menor a pressão política para agir rapidamente contra ele. Ainda assim, para determinados governos, sua existência representava um problema acumulado. Não por um ataque específico, mas pelo efeito contínuo de sua atuação. Ele não era associado a um único evento que pudesse ser isolado e encerrado. Era associado a uma sequência de adaptações bem-sucedidas do outro lado. Sempre que uma rede era parcialmente desmantelada, surgia outra com características semelhantes, corrigindo falhas anteriores. Em análises retrospectivas, seu nome aparecia como ponto comum. A decisão de se submeter a tratamento médico em um hospital de alto padrão não foi interpretada inicialmente como um erro. Pelo contrário, para alguém com seu perfil, a escolha fazia sentido. Ambientes assim oferecem previsibilidade, controle de acesso e uma clientela que valoriza privacidade. Ele não buscava refúgio, buscava normalidade. Um procedimento médico programado, acompanhado por assessores discretos, encaixava-se perfeitamente em sua rotina de baixo perfil. Dentro da lógica de segurança pessoal que seguia, o hospital representava um espaço neutro. Não era território de um adversário direto, nem uma zona de conflito. As regras eram claras, os protocolos conhecidos, as interações reguladas. Para alguém acostumado a operar em áreas cinzentas, a previsibilidade institucional era uma forma de proteção. Não havia razão aparente para alterar procedimentos ou adotar medidas extraordinárias. É justamente aí que sua função se torna central para entender o que viria a seguir. Ele não foi escolhido como alvo por aquilo que simbolizava, mas pelo que fazia de forma consistente e mensurável ao longo do tempo. Sua eliminação não prometia um impacto imediato visível, nem uma mudança dramática no noticiário. Prometia algo mais silencioso, a interrupção de um processo de aprendizagem contínua do outro lado. Para serviços de inteligência que avaliam ameaças em termos de capacidade e resiliência, esse tipo de figura ocupa uma categoria específica.
Não é o rosto da organização, mas o mecanismo que a mantém funcional apesar das perdas. Neutralizá-lo não é uma resposta emocional, mas uma escolha técnica. Uma tentativa de introduzir fricção em um sistema que vinha se ajustando rápido demais. A decisão de agir contra alguém como ele não nasce de um impulso isolado, nem de uma janela de oportunidade repentina. Ela se forma ao longo de anos, dentro de estruturas que lidam com risco político como variável permanente. Antes de qualquer autorização, há um processo de classificação que busca responder a uma pergunta básica: o que muda se nada for feito? No caso dele, a resposta começou a se tornar consistente demais. A continuidade de sua atuação implicava a manutenção de um nível de eficiência adversária que outros esforços não estavam conseguindo reduzir de forma duradoura. Dentro de serviços de inteligência, decisões desse tipo percorrem um caminho institucionalizado. Começam em mesas analíticas, onde relatórios são comparados, padrões são testados e hipóteses são descartadas. O foco não está no passado, mas na projeção. Não se trata de punir algo que já ocorreu, e sim de estimar o impacto futuro de uma função específica. O nome dele aparecia com frequência crescente em análises prospectivas, sempre associado a cenários de adaptação bem-sucedida de redes hostis após perdas significativas. A partir desse ponto, a questão deixa de ser apenas operacional e passa a ser política. Eliminar um indivíduo fora de um campo de batalha tradicional envolve custos que não podem ser ignorados. Há implicações diplomáticas, riscos de exposição, precedentes jurídicos e a possibilidade de retaliação indireta. Nenhuma dessas variáveis é abstrata. Elas são apresentadas de forma explícita a níveis decisórios mais altos, muitas vezes acompanhadas de avaliações divergentes. Nem todos concordam de imediato. Há quem defenda que figuras como ele são substituíveis, que a eliminação cria mártires, ou que o esforço necessário para uma operação complexa poderia ser empregado em alvos mais visíveis. Essas objeções não são descartadas, são incorporadas ao debate. O que pesa, no fim, é a comparação entre cenários. Manter o status quo significava aceitar uma taxa contínua de recomposição adversária. Intervir significava assumir um risco concentrado em troca de uma possível quebra de continuidade. O processo de autorização segue camadas formais. Não há uma única assinatura, nem uma ordem simples. Há pareceres jurídicos que avaliam enquadramentos legais possíveis, mesmo quando a operação se dá em zonas cinzentas do direito internacional. Há consultas a instâncias políticas que precisam estar cientes do potencial impacto externo. Em certos casos, a autorização não é um sim direto, mas uma remoção de veto, uma permissão condicionada à minimização de danos colaterais e de exposição. Outro fator determinante é o precedente. Serviços de inteligência operam com memória institucional. Cada decisão cria uma referência para a próxima. Agir contra alguém em ambiente civil, ainda que de forma indireta, exige justificar por que esse caso é diferente de outros. No dossiê dele, a diferença estava na função acumulada ao longo do tempo e na dificuldade comprovada de neutralizar seus efeitos por outros meios. Ele não reagia a sanções, não se expunha a prisões convencionais e não dependia de uma base territorial fixa. Quando a decisão começa a se consolidar, ela não se traduz imediatamente em ação. Primeiro, define-se o escopo. O objetivo não é uma demonstração de força, nem uma mensagem pública. É a remoção silenciosa de uma variável específica. Isso orienta todas as etapas seguintes. Quanto menos visível o evento, menor o custo político posterior. A operação precisa ser plausível dentro da normalidade do ambiente escolhido, sem exigir explicações extraordinárias. Há também o cálculo do tempo. Decisões assim raramente são urgentes. Elas aguardam contextos favoráveis, janelas em que a presença do alvo em determinado local reduz riscos e simplifica variáveis. O tratamento médico, longe de ser visto como um acaso, foi analisado como parte dessa equação. Não porque um hospital seja um local fácil, mas porque ele impõe regras previsíveis a todos os envolvidos, inclusive ao próprio alvo. No momento em que a autorização final é concedida, ela carrega consigo uma diretriz central. A operação deve ser negável, não no sentido de negar fatos, mas de não produzir evidências claras de autoria. Isso não é um capricho, é uma necessidade estratégica.
Estados preferem lidar com suspeitas do que com provas. Suspeitas permitem silêncio, ambiguidade e gestão diplomática. Provas exigem respostas. Assim, a decisão não foi um ponto final, mas um ponto de inflexão. A partir dali, o foco se deslocou do se para o como, sempre dentro dos limites impostos pela própria autorização. O alvo estava definido, o custo havia sido aceito e o risco calculado. O que restava era transformar uma escolha política abstrata em uma sequência de ações que parecessem, para qualquer observador externo, apenas parte da rotina do mundo. A oportunidade não surgiu a partir de uma falha evidente, nem de um descuido clássico que pudesse ser apontado retrospectivamente como erro. Ela emergiu de uma convergência de sistemas funcionando exatamente como projetados. O hospital operava segundo protocolos rígidos, o alvo seguia padrões consistentes de comportamento e as estruturas ao redor mantinham a previsibilidade que torna ambientes complexos administráveis. Não houve arrombamento, infiltração improvisada ou violação explícita. Houve, sim, um encaixe preciso entre rotinas institucionais e expectativas individuais. Hospitais de alto padrão são, por definição, espaços de circulação controlada. O acesso é regulado, mas não hostil. Profissionais entram e saem com crachás legítimos, prestadores de serviços seguem horários definidos, pacientes internacionais transitam com documentação validada. Essa normalidade cria um tipo específico de invisibilidade. Tudo o que se conforma às regras deixa de ser observado de forma ativa. O sistema foi desenhado para detectar exceções, não para questionar o que parece correto. O alvo, ao escolher esse ambiente, não violou nenhuma de suas próprias regras de segurança. Pelo contrário, reduziu deslocamentos, limitou encontros, concentrou atividades em um espaço onde terceiros fazem a maior parte do trabalho. Não precisava negociar acessos, nem improvisar soluções. A instituição oferecia, como parte do serviço, a mediação entre ele e o mundo externo. Essa mediação, no entanto, também fragmentava a responsabilidade. Nenhum indivíduo tinha uma visão completa do que acontecia ao redor dele. A brecha esteve justamente aí, não em um ponto físico específico, mas na soma de pequenos processos independentes. A equipe médica cuidava de aspectos clínicos. A administração cuidava de registros e pagamentos. A segurança privada cuidava de acessos gerais, não de ameaças direcionadas. Cada camada funcionava dentro de seu escopo, sem motivo para cruzar informações além do necessário. Essa compartimentação, eficiente para a rotina, criava espaços onde decisões externas podiam se inserir sem atrito. Não houve necessidade de criar identidades falsas de alto risco ou de subverter sistemas críticos. Bastava operar dentro das margens permitidas. Serviços de inteligência experientes entendem que sistemas modernos não precisam ser quebrados, precisam ser acompanhados. O hospital não foi penetrado, foi observado. Seus horários, fluxos e padrões foram mapeados como qualquer outro ambiente institucional. O que se revelou não foi uma vulnerabilidade secreta, mas uma constância. O tratamento médico em si introduziu outra variável importante: a suspensão parcial da autonomia do alvo. Procedimentos clínicos exigem confiança em terceiros, aceitação de rotinas impostas e, em certos momentos, passividade. Isso não significa fraqueza, mas uma mudança temporária de postura. Mesmo indivíduos acostumados a controlar cada detalhe precisam, em ambientes assim, delegar. Essa delegação é inevitável e amplamente compartilhada por todos que passam por situações semelhantes. Além disso, o hospital não era um território simbólico de confronto. Não carregava o peso político de uma embaixada, nem a visibilidade de um evento público. Qualquer incidente ali seria tratado, inicialmente, como uma questão médica ou administrativa. Essa expectativa molda respostas. O tempo de reação é diferente. A linguagem usada para descrever eventos é técnica, não securitária. Isso influencia a forma como informações circulam nas primeiras horas. A inevitabilidade da brecha não está em um destino traçado, mas na lógica dos sistemas complexos. Quando múltiplas estruturas operam de forma eficiente e previsível, elas criam pontos de interseção onde intervenções discretas podem ocorrer sem fricção. Não é necessário que alguém fale, basta que todos façam exatamente o que foi definido como normal. Para quem observa de fora, com paciência e método, essa normalidade é suficiente.
Quando o momento chegou, ele não se anunciou. Não houve mudança perceptível no ambiente. As rotinas continuaram, os registros foram preenchidos, os turnos trocados. A brecha não se abriu de repente. Ela sempre esteve ali, latente, aguardando uma decisão tomada muito antes. O que mudou foi apenas a escolha de atravessá-la. A fase de preparação não se distinguiu, para observadores externos, de qualquer outro planejamento logístico associado a ambientes institucionais complexos. Não houve concentração de recursos visíveis, nem movimentos abruptos. O princípio orientador foi a compartimentação absoluta, não como medida excepcional, mas como extensão da própria cultura operacional envolvida. Cada tarefa existia de forma isolada, atribuída a pessoas que não precisavam compreender o objetivo final para executar suas funções com precisão. A vigilância começou muito antes da presença física no local. Ela não se expressava como acompanhamento ostensivo, mas como análise de padrões. Horários de entrada e saída, variações mínimas no fluxo de profissionais, ciclos de limpeza, manutenção e troca de turnos. Nada disso exigia proximidade. Eram dados disponíveis a qualquer organização disposta a observar com método e paciência. O hospital, ao operar com transparência administrativa para seus clientes, produzia um volume constante de informações estruturais que permitiam compreender seu ritmo interno. A logística seguiu o mesmo princípio de normalidade. Qualquer elemento necessário precisava se confundir com aquilo que já existia no ambiente. Isso não significa disfarce teatral, mas aderência rigorosa a expectativas. Profissionais de saúde, técnicos, prestadores de serviço terceirizados e consultores externos compõem diariamente um mosaico de funções temporárias. A presença de pessoas que não fazem parte do quadro fixo é parte do funcionamento regular. A preparação consistiu em alinhar-se a essa realidade, não em alterá-la. O alvo, por sua vez, permanecia dentro de um perímetro que ele próprio considerava seguro. Sua rotina clínica era previsível, mas não rígida. Exames, períodos de repouso, visitas controladas. Nada indicava ansiedade ou percepção de risco iminente. Essa tranquilidade não era ingenuidade. Era resultado de anos operando sob ameaça sem incidentes. Para alguém com seu histórico, o hospital representava uma pausa calculada, não um ponto cego. A compartimentação se estendia às comunicações. Não havia um centro único de controle visível. Decisões eram distribuídas, verificações redundantes eram feitas sem referência cruzada direta. Essa fragmentação reduz a possibilidade de falhas catastróficas. Se uma peça não se encaixasse, o impacto seria limitado. O sistema não dependia de uma execução perfeita, mas de uma convergência gradual. O reconhecimento do ambiente não buscava pontos fracos óbvios, mas margens de tolerância. Em qualquer instituição grande, há intervalos em que processos se sobrepõem, atrasam ou se ajustam. Esses intervalos não são falhas, são amortecedores. Identificá-los exige familiaridade com o funcionamento interno, algo que só se obtém com observação prolongada. A preparação consistiu em entender quando o sistema absorve variações sem reagir. Outro elemento central foi a gestão de expectativas externas. Nada poderia parecer urgente ou fora do padrão. Qualquer interação precisava se encaixar em narrativas administrativas plausíveis. Solicitações, confirmações e registros foram tratados como rotinas burocráticas. Essa camada de papelada, muitas vezes vista como detalhe menor, é fundamental para manter a coerência do ambiente. Onde há documentação consistente, há menos espaço para suspeitas imediatas. A normalidade funcionou como camuflagem não porque fosse invisível, mas porque era compartilhada. Todos ao redor participavam dela sem questionar. Cada profissional fazia sua parte. Cada sistema registrava o que precisava ser registrado. Não havia motivo para alertas. A preparação não criou uma exceção. Ela se diluiu no conjunto. Ao final dessa fase, não havia uma sensação de iminência. O ambiente não estava tenso, nem alterado. A assembleia de elementos, pessoas, horários, procedimentos e expectativas estava completa sem que ninguém percebesse. O que viria a seguir não dependeria de improviso, mas da continuidade desse mesmo estado de normalidade, mantido até o último momento. O momento da execução não se distinguiu em sua aparência externa de qualquer outro intervalo rotineiro dentro de um hospital moderno. Não houve ruptura perceptível do ritmo, nem um ponto claro que pudesse ser isolado como início.
O tempo seguiu avançando em unidades pequenas e regulares, marcado por registros eletrônicos, checagens silenciosas e a alternância previsível de profissionais. Para quem estava dentro do sistema, nada começou de fato, apenas continuou. A ação foi concebida para existir dentro de margens temporais já aceitas pelo ambiente. Em hospitais, atrasos de minutos, pausas técnicas e intervalos de observação são parte da prática cotidiana. O silêncio não é sinal de anormalidade, mas de funcionamento adequado. A execução se apoiou nessa lógica. O controle não foi exercido pela velocidade, mas pela sincronização com processos que já ocorriam independentemente de qualquer intervenção externa. Não houve confronto, nem necessidade de impor autoridade. A força, nesse contexto, não se manifesta como presença física dominante, mas como antecipação. Cada passo relevante havia sido previsto em termos de duração, resposta institucional e impacto administrativo. O alvo, naquele período, estava submetido a uma sequência de procedimentos que exigiam confiança no ambiente ao redor. Essa confiança não foi quebrada. Foi utilizada como condição operacional. A ausência de violência explícita não significa ausência de decisão. Pelo contrário, a execução foi o ponto em que todas as escolhas anteriores se materializaram de forma quase imperceptível. O controle do tempo foi central. Não se tratava de fazer algo rapidamente, mas de fazer no intervalo certo, quando o sistema absorve eventos sem gerar alarmes. Em ambientes assim, o que acontece fora do ritmo esperado chama mais atenção do que aquilo que se encaixa nele. O silêncio teve função operacional, não como segredo dramático, mas como ausência de estímulos que exigissem resposta imediata. Nenhum som fora do padrão, nenhuma movimentação que demandasse intervenção adicional. A ação foi desenhada para não competir com o ambiente, mas para se dissolver nele. Quando algo exige explicação, ela vem depois. Aqui, a explicação inicial foi a própria normalidade. Para serviços como o Mossad, operações desse tipo não são avaliadas pelo momento em que ocorrem, mas pelo que não ocorre em seguida. Não houve acionamento de protocolos de crise, nem mobilização emergencial. As horas seguintes transcorreram dentro dos parâmetros esperados para um hospital desse porte. Isso não é um efeito colateral. É um indicador de sucesso dentro de uma lógica que privilegia a contenção de consequências imediatas. O alvo não teve oportunidade de reagir no sentido clássico do termo. Não porque estivesse desprevenido, mas porque o contexto não apresentava sinais de ameaça. A execução não se impôs como evento externo, mas como continuidade de um processo ao qual ele já estava submetido. Essa distinção é fundamental. Não se tratou de surpreender, mas de não ser percebido como algo que exigisse surpresa. Quando o intervalo terminou, não houve um momento claro de transição. Nenhuma linha divisória separou o antes do depois. O que existiu foi uma mudança de estado que só seria reconhecida mais tarde, quando outros sistemas, fora daquele edifício, começassem a registrar ausências e interrupções. Dentro do hospital, o tempo seguiu seu curso regular, e a execução permaneceu, naquele instante, indistinguível da rotina que a envolveu. A saída não foi concebida como um momento único, nem como uma sequência coordenada que pudesse ser observada em retrospecto como um deslocamento coletivo. Ela ocorreu por dispersão, seguindo a mesma lógica fragmentada que orientara a preparação. Cada elemento envolvido deixou o ambiente de acordo com regras próprias, em horários distintos, por razões administrativas plausíveis. Não houve um depois imediato, houve continuidade. Em instituições como aquela, pessoas entram e saem o tempo todo sem que isso seja registrado como evento. Profissionais encerram turnos, prestadores de serviço finalizam contratos temporários, consultores externos concluem tarefas específicas. A saída se diluiu nesse fluxo. Nenhuma rota especial foi necessária. Nenhum padrão incomum precisou ser criado. O ambiente oferecia por si só múltiplas formas legítimas de desaparecimento gradual. A logística foi pensada para evitar qualquer dependência entre os participantes. Ninguém precisava aguardar a confirmação de outra etapa para seguir. Essa independência reduz riscos não apenas durante a ação, mas principalmente depois. Quando não há um ponto de convergência final, não há um momento que possa ser identificado como encerramento da operação. O término é distribuído no tempo, tornando-se irrelevante como marco investigativo.
Os registros administrativos refletiram essa normalidade. Entradas foram encerradas, acessos expiraram, autorizações temporárias deixaram de ser válidas. Tudo isso acontece diariamente, milhares de vezes, sem gerar questionamentos. Sistemas não foram apagados, nem alterados de forma abrupta. Eles apenas seguiram seu curso. O que importa nesse tipo de lógica não é esconder rastros, mas garantir que eles não se destaquem. Do lado de fora, a cidade continuava funcionando dentro de seus próprios ciclos. Aeroportos processavam passageiros, fronteiras operavam com volumes regulares, hotéis registravam check-outs rotineiros. Qualquer deslocamento necessário foi absorvido por essa massa constante de movimento. Não houve urgência. A ausência de pressa é, muitas vezes, a melhor proteção contra erros. O alvo, naquele ponto, já havia deixado de ser uma variável ativa. Isso altera completamente a prioridade operacional. Não era mais necessário observar, ajustar ou responder a mudanças de comportamento. O foco passou a ser a gestão do tempo. Quanto mais o efeito demorasse a ser percebido fora daquele contexto imediato, menor a probabilidade de associação causal clara. A saída, portanto, não buscou rapidez, mas espaçamento. Esse espaçamento também se aplicou à comunicação. Não houve mensagens de encerramento, nem confirmações explícitas. Em operações desse tipo, o silêncio posterior é parte integrante do desenho. Quanto menos informação circula internamente após o evento, menor o risco de vazamento involuntário. A operação não precisava ser fechada no sentido clássico, ela simplesmente deixava de existir como processo ativo. Nas horas e dias seguintes, nada ocorreu que exigisse intervenção adicional. Nenhum participante precisou retornar, corrigir ou explicar algo. A ausência de correções é um sinal de que o ambiente absorveu o evento sem fricção. Para quem olha de fora, o hospital continuou sendo apenas um hospital. Para quem estava envolvido, a saída já havia ocorrido antes mesmo de ser reconhecida como tal. Quando, finalmente, outros sistemas começaram a perceber que algo havia mudado, agendas interrompidas, comunicações cessadas, expectativas frustradas, a conexão com aquele lugar específico já estava enfraquecida. A dispersão havia cumprido seu papel. Não houve fuga, no sentido cinematográfico do termo. Houve apenas o retorno ao estado mais seguro possível para qualquer operação desse tipo: a irrelevância estatística. A exposição não começou com uma revelação súbita, nem com a divulgação de um documento decisivo. Ela se construiu lentamente, a partir de tentativas de explicação que não se sustentavam quando colocadas lado a lado. O primeiro movimento foi administrativo. Um hospital precisa fechar seus registros, justificar ausências, responder a questionamentos de seguradoras, familiares ou representantes legais. Foi nesse esforço de normalização posterior que as lacunas começaram a ganhar forma. Inicialmente, a situação foi tratada como uma ocorrência clínica sensível. Houve cautela na linguagem, uso de termos técnicos e um esforço deliberado para limitar a circulação de informações. Isso é padrão. Instituições médicas evitam conclusões rápidas, sobretudo quando envolvem pacientes internacionais. O problema é que, fora daquele edifício, outras instituições começaram a perceber a mesma ausência a partir de ângulos diferentes. Serviços de imigração notaram que um viajante frequente não cumprira itinerários previstos. Empresas de telecomunicação registraram a interrupção abrupta de padrões de uso consistentes. Intermediários financeiros observaram contas que deixaram de ser acessadas sem qualquer encerramento formal. Nenhum desses sinais, isoladamente, indicava uma operação. Em conjunto, porém, eles desenhavam um vazio difícil de explicar por causas naturais ou administrativas. A reconstrução começou como sempre começa, por exclusão. Analistas descartaram hipóteses mais simples. Não havia indícios claros de acidente público, nem registros de internação prolongada em outro local. Não surgiram comunicados oficiais de prisão, extradição ou morte. A ausência de ruído institucional era, paradoxalmente, o primeiro indício de algo fora do comum. Quando eventos significativos ocorrem, costumam deixar marcas visíveis. Aqui, o que chamava a atenção era a falta delas. Com o tempo, jornalistas investigativos e analistas independentes começaram a fazer perguntas semelhantes às feitas dentro de agências governamentais. Não porque tivessem acesso a informações privilegiadas, mas porque observavam padrões.
Pessoas que ocupam certas funções não desaparecem sem efeitos colaterais perceptíveis. Quando esses efeitos surgem sem explicação, a especulação se organiza em torno de hipóteses conhecidas. O hospital, pressionado por solicitações formais, precisou revisar seus próprios registros com mais cuidado. Foi nesse processo que detalhes antes considerados triviais ganharam relevância. Horários que não se alinhavam perfeitamente, registros incompletos, decisões tomadas dentro da margem de autonomia, mas difíceis de contextualizar depois. Nada disso apontava diretamente para uma intervenção externa, mas também não oferecia uma narrativa coerente alternativa. Câmeras de segurança foram revisitadas não em busca de imagens dramáticas, mas de continuidade. Quem entrou, quem saiu, quem permaneceu dentro dos parâmetros esperados. O que se percebeu foi justamente isso: continuidade demais. Não havia o evento que se procura quando se investiga um crime convencional. Havia apenas uma sequência de normalidade que terminava em ausência. A exposição avançou quando fontes começaram a conectar esse episódio a outros, em lugares diferentes, com características semelhantes. Não por provas materiais, mas por método. Ambientes controlados, figuras de perfil técnico, desaparecimentos sem reivindicação. Esse tipo de associação não precisa ser confirmada oficialmente para ganhar tração. Basta que seja plausível dentro do histórico conhecido de operações estatais. Governos envolvidos adotaram a postura esperada: silêncio. Nenhuma confirmação, nenhuma negação categórica. O silêncio, nesses casos, funciona como ferramenta de gestão. Ele não encerra a discussão, mas impede que ela se transforme em crise imediata. Ao mesmo tempo, a ausência de respostas definitivas alimenta análises e relatórios que passam a circular em círculos especializados. A exposição, portanto, não foi um momento, mas um processo, um acúmulo de inferências sustentadas pela incapacidade de encontrar explicações mais simples. Ao final, o que se tornou público não foi o como, mas o provavelmente. E em operações desse tipo, essa distinção é suficiente para alterar percepções, sem exigir provas conclusivas. As consequências não se manifestaram de forma imediata nem uniforme. Não houve uma reação diplomática visível, nem declarações públicas que marcassem um antes e um depois. O impacto se distribuiu ao longo do tempo, de maneira assimétrica, refletindo a própria natureza da operação. Estados raramente respondem a suspeitas com gestos explícitos quando não há provas que exijam posicionamento formal. A ambiguidade, nesse caso, tornou-se o terreno comum. No plano diplomático, a principal consequência foi o reforço do silêncio calculado. Países diretamente envolvidos ajustaram comunicações, revisaram protocolos de cooperação e, em alguns casos, endureceram discretamente medidas de proteção para figuras sensíveis em seus territórios. Nada disso foi anunciado. Essas mudanças costumam aparecer apenas em instruções internas, circulares administrativas e orientações não públicas. O objetivo não é admitir vulnerabilidade, mas reduzi-la sem chamar atenção. Para redes adversárias, o efeito foi mais perceptível, embora igualmente silencioso. A ausência de alguém que exercia uma função de transmissão de conhecimento não gera colapso imediato. O que ocorre é uma perda gradual de coesão. Erros antigos começam a reaparecer, decisões se tornam mais lentas, adaptações demoram mais a se consolidar. Analistas observam esse tipo de impacto não em grandes eventos, mas em pequenas ineficiências acumuladas. O sistema continua funcionando, mas com mais atrito. Do ponto de vista operacional, a ação reforçou uma tendência já existente na inteligência contemporânea: a priorização de efeitos estruturais sobre resultados simbólicos. Não se buscou uma mensagem pública, nem um ganho de curto prazo em termos de percepção. O objetivo foi introduzir uma descontinuidade em um processo adversário específico. Essa lógica reflete uma mudança de paradigma, em que operações são avaliadas pelo que deixam de acontecer ao longo do tempo. Há também um efeito interno, menos discutido, mas relevante. Decisões desse tipo reafirmam limites e possibilidades dentro das próprias agências. Cada operação bem-sucedida, especialmente quando permanece no campo das suspeitas, redefine o que é considerado viável. Isso influencia planejamentos futuros, debates éticos internos e a forma como riscos são apresentados a instâncias políticas. A memória institucional se ajusta com base nesses precedentes. Ao mesmo tempo,
Cresce a consciência de que ambientes tradicionalmente considerados neutros não são imunes à lógica dos conflitos contemporâneos. Hospitais, hotéis, infraestruturas civis continuam sendo protegidos por normas e convenções, mas também passam a ser vistos como espaços onde a normalidade pode ser instrumentalizada. Isso não altera as regras formalmente, mas afeta percepções e comportamentos de quem opera nas sombras. O legado mais duradouro, porém, não está em um manual ou em uma diretriz escrita. Está na confirmação de que, em um mundo saturado de vigilância e dados, a invisibilidade não se alcança pela ocultação extrema, mas pela aderência perfeita à rotina. A operação mostrou que o controle mais eficaz não é o que se impõe pela força, mas o que se exerce pelo alinhamento com sistemas que já existem. No fim, o episódio não encerrou debates sobre limites, legalidade ou eficácia. Ele os aprofundou. Não ofereceu respostas claras, nem pretendia fazê-lo. Como muitas ações no campo da inteligência, seu efeito principal foi deslocar o eixo da discussão, reforçando a ideia de que o poder, quando exercido de forma madura, raramente se anuncia. Ele se manifesta naquilo que deixa de ser visto, de ser dito e de acontecer.